aqui com o PC com a placa-mãe B450 da Gigabyte, a versão DS3CH, beleza? RTX 3050 da MSI, modelo Dual Fan. Bom, o computador ele funcionou por um tempo, mas começou a apresentar tela azul. Aí eu abrindo, ali usando, né? Eu percebi que suspeito que o dual chain aqui, ó, tá incorreto, né? Porque eu tenho a mesma placa-mãe, como vocês podem observar aqui nesse ciclo do computador. Eu tenho essas T-Forces aqui e eu coloquei elas na segunda e na quarta, no quarto slot, né? Então vamos fazer esse teste aqui para identificar se isso pode ser o problema, né? Bom, dual chain aqui, vou colocar assim, ó, trocado, né? Colocamos aqui no slot 2 e no slot 4, beleza? Acredito que foi o que faltou aqui. Agora é fazer os testes para tentar analisar se o problema persiste. Bom, podem ver o problema continua persiste, está dando código de Critical Process Died, né? Geralmente esse erro ocorre sempre quando envolve memórias flash, né? Memória de armazenamento, pode incluir o próprio SSD LM2, pode incluir as memórias RAM também. Bom, mas aqui é fazer testes, né? E tentar ver se a gente consegue resolver. A gente vai tentar fazer primeiro um backup usando o Hirens Boot e depois a gente vai ver como seguir, porque o ponto principal para identificar uma tela azul é entender o que causou ela. Acessando, por exemplo, o visualizador de eventos do Windows, ou também utilizando, se você formatar o computador, configurar o Windows, é possível você criar ali uma configuração onde sempre que ocorrer um erro de tela azul, o próprio sistema operacional vai fazer com que ele gere arquivos de dump, e nesses arquivos de dumps é possível, dependendo do erro, você encontrar até a causa raiz, se for um hardware, um driver, ou até mesmo um programa. Bom, acabei de iniciar, aliás, já iniciei o computador com o Hirens Boot. Fiz um diagnóstico do SSD para saber se tem algum problema ali nas memórias dele, né? Tô rodando o segundo teste aqui com HD Tune, né? Ele tá fazendo aí a varredura. Aproveitei também, já tô rodando aqui uns programinhas de antivírus para eliminar qualquer ameaça que tem no computador. Bom, fiz o backup do usuário dele. São poucos arquivos, ele não chegou a usar muito, então não tem muitos arquivos. Jogos, depois ele instala. Bom, o que foi feito? A gente acessou aqui o menu meu computador, né? Diz colocar o C na pasta Windows. E aqui aqui nas pastas dele, a gente procurou a pasta mini dump, né? E ela foi criada, né? Então a pessoa que configurou o Windows aí configurou corretinho, né? E o sistema gerou arquivos de dump, né? Foram esses 5 arquivos aqui, né? Eu fiz a análise deles com o WinDBG. Todos eles apresentaram memória, teste de tela azul, desculpa, né? De diferentes tipos de erro, né? Todos apontaram diferente tipo de erro, mostrando o clássico erro de hardware, né? Possivelmente, né? Não vou afirmar 100%, mas provavelmente é erro de hardware. Como a gente viu que as memórias estavam colocadas incorretamente, eu já até mudei a posição delas, eu suspeito que seja isso que causou aí a tela azul. A BIOS não foi atualizada para essa placa, a gente vai aproveitar e atualizar também. Como o Windows já não está mais iniciando, né? Vai ter que atualizar. Mas o ponto do vídeo é identificar o problema, né? Porque imagina se você depara com uma tela azul, aí você simplesmente vai lá e formata e o erro volta, né? Então, telas azuis elas têm que ser identificadas para que o problema não volte. E eu preferi fazer aqui a análise dos arquivos de dump no meu computador, pus no pendrive e passei para ele, né? Então, usando o WinDBG, por exemplo, né, a gente consegue identificar o último. O único que deu diferente foi só esse, né? Que foi no dia 14 de setembro, foi até recente, né? Os demais, todos eles geraram erros aleatórios, né? Como vocês podem ver aqui no WinDBG, clicando aqui no Analyze, ver, ele faz uma varredura ali no arquivo de dump, né? Espera ele terminar, pronto. Quando a gente volta aqui um pouquinho acima, bom, ele já dá aqui o código de referência do erro, ó, que é esse aqui, certo?
Vou copiar ele aqui. Na frente ele já me dá o parâmetro do argumento 1, do eu, tá? E aqui embaixo ele dá uma definição em inglês, tá? Descendo mais embaixo, ele vai mostrar para mim por que deu tela azul, qual foi o arquivo, qual foi o programa, o hardware que deu, né? Como vocês podem ver, ele reporta aqui, ó, um arquivo .sys, né? Que é um arquivo de David kernel, né? Então por isso que a tela deu azul, né? Algum erro causou nesse arquivinho aqui, ó. Beleza? Aí quando a gente pegar lá o argumento e vir aqui no navegador, no código de verificação da Microsoft, a gente consegue saber o erro, né? Exatamente isso que eu copiei, né? E aqui temos uma definição, o bug, né? O erro que a gente copiou, marcar um valor 0xx e o bug marca e indica um programa de modo kernel que gerou uma exceção ou manipulador de erro. São expressões técnicas, né? Então ele fala aqui, ó, o que pode causar, né? E aqui ele dá também, ó, incompatibilidade de hardware, né? Que foi a gente viu na memória RAM. Então esses códigos aqui eles são muito importantes e necessários na hora de identificar aqui um problema de tela azul, beleza? E gerou vários outros códigos aleatórios, né? Nessa página da Microsoft a gente encontra aqui basicamente todos os códigos já registrados pela Microsoft. Então quando você deparar com tela azul, o Windows vai dar aquela tela, vai ter um QR Code. Embaixo geralmente ele dá uns códigos aqui com diferentes tipos de nomes de acordo com o erro da tela azul.